As Bruxas da Floresta do México, narrado por Emiliano Herrera. Meu nome é Emiliano Herrera, tenho 72 anos, e eu nunca mais entrei naquela floresta depois do que vi. Nasci e vivi toda a minha vida nas colinas ao sul da cidade do México, num povoado esquecido entre o pó e o milho. Sou agricultor como foi meu pai e como foi o pai dele antes dele. E foi do meu avô que ouvi a primeira história, a mais importante, a que quase me matou. Ele dizia assim: depois que o sol se põe, nem o milho nem o homem têm permissão de andar entre as ceibas. O que mora lá não dorme, só espera. Eu achava que era só medo de velho, histórias para manter a gente perto do fogão. Mas naquela noite eu precisava entrar. A colheita estava atrasada. O milho já começava a apodrecer nas bordas. E eu sabia que se não colhesse até o amanhecer, perderia boa parte da safra. Então fui, sozinho, com a lanterna presa no chapéu e o facão pendurado no cinto. A mata era densa e abafada. As árvores pareciam se inclinar umas sobre as outras, cochichando coisas que o vento não queria traduzir. Andei até a plantação no fundo do vale. Comecei a cortar as espigas rápido, olhando o céu, como se pudesse impedir a noite de cair. Mas o tempo dentro da floresta é outro. Quando percebi, o céu já estava roxo escuro, as estrelas escondidas, e aí veio o silêncio. Um silêncio denso, sem grilos, sem folhas se mexendo, sem vida, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Foi aí que ouvi 3 batidas secas, como se pedras batessem contra a terra. Depois passos lentos, molhados, de algo grande arrastando os pés entre as folhas. Não era animal. Virei a cabeça bem devagar, e ali, entre os troncos tortos, tinha uma figura parada, alta, imóvel, parecendo feita de sombra e osso. Não vi o rosto, mas ela me viu, e quando ela andou na minha direção, o facão caiu da minha mão. Porque eu soube ali que meu avô nunca mentiu. Aquela coisa não andava. Ela deslizava entre os troncos, lenta, como se tivesse todo o tempo do mundo. E quanto mais eu tentava enxergar o rosto, mais a escuridão parecia se dobrar sobre ela. Meu corpo queria correr, mas as pernas travaram. Só consegui me mover quando ouvi um som atrás de mim, como se outra presença estivesse vindo por trás, quebrando galhos com passos pesados. Não esperei para conferir. Me virei e corri sem pensar. Só que a floresta não era mais a mesma. Os caminhos pareciam se multiplicar. As árvores tinham trocado de lugar, e a trilha por onde vim tinha sumido. A luz da lanterna tremia. A cada piscar, parecia que as sombras vinham mais perto. Foi quando tropecei. Caí com o rosto na terra úmida. Me levantei rápido, mas então vi. Estava numa clareira circular, bem no meio da mata fechada. E ali ao meu redor, havia pedras. Grandes, pesadas, gastas pelo tempo. Dispostas em círculos concêntricos, com símbolos talhados nelas. Padrões indígenas que eu não reconhecia. Mas sentia que eram antigos demais. Sentia que protegiam algo, ou prendiam. No centro do círculo, o chão estava seco, como se nada ali crescesse. Um ponto morto rodeado por vida. Foi então que ouvi o som de respiração. Atrás de mim, baixa, lenta, como se algo estivesse cheirando o ar, tentando sentir meu medo. Virei devagar, e lá estava ela. Não era mais só sombra. Era uma figura feminina, esquelética, com braços longos demais. A pele grudada no osso, os olhos fundos e pretos, e cabelos que pareciam raízes. Ela não falou, mas entrou no círculo com as pedras, como se aquilo não a detivesse, como se aquelas pedras fossem dela. E aí ela abriu a boca. Mas não foi um grito. Foi o som de muitas vozes juntas, em línguas antigas, misturadas, como um lamento do fundo da terra. A floresta girava, o ar pesava, e eu não lembro de mais nada, só do cheiro da terra, e da sensação de que eu tinha cruzado um limite que jamais devia ser tocado. Acordei deitado no meio da plantação. Ainda estava escuro, mas o céu já começava a clarear. A cabeça latejava, a boca seca, o facão desaparecido. Olhei em volta, sem entender como tinha voltado ali. As folhas do milho estavam cortadas ao meu redor, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse terminado o trabalho por mim. Tentei levantar, mas o corpo pesava. Foi quando senti a dor no braço esquerdo. Levantei a manga e lá estava, uma marca. Não era ferida, nem queimadura. Era como um desenho feito com terra úmida, ou com sangue seco. Um símbolo igual aos das pedras na clareira. Circular, incompleto, como um selo mal fechado. Senti um arrepio subir pela espinha, a mesma sensação de quando ela me olhou. Voltei para casa sem dizer nada. Fiquei dias trancado, com febre, sonhando com árvores retorcidas, olhos sem rosto e vozes que sussurravam meu nome no escuro. Nunca contei para ninguém.
nem para minha esposa, nem para o padre do povoado. Mas desde aquela noite, as ceibas começaram a nascer tortas, animais desapareceram. E de vez em quando, no fim da tarde, a floresta ainda fica silenciosa demais. Hoje, 45 anos depois, ainda escuto o som das pedras se arrastando no escuro. E às vezes no vento ouço a voz do meu avô dizendo: "Você viu o que não devia, agora ela te conhece. Tem coisa que nunca vai embora, ela só espera o próximo a entrar." Alguns dizem que o que vi foi delírio, que era só o cansaço, o medo ou o peso da solidão. Mas quem já sentiu a floresta parar de respirar, sabe que não era coisa da minha cabeça. Hoje, mesmo velho, às vezes acordo no meio da noite, com um sussurro vindo da mata. Ele sempre diz o mesmo: "Volta." Mas eu não volto, nem morto. Desde aquele dia, nunca mais entrei na floresta, nem durante o dia, nem para cortar lenha, nem para buscar água na nascente. Mas a mata não precisa que você vá até ela. Ela vem até você, no silêncio, no vento, nos sonhos. Comecei a ouvir barulhos no telhado, arranhões que surgem só nas madrugadas, como se alguma coisa estivesse tentando cavar, de cima para baixo. A marca no meu braço nunca sumiu, mesmo depois de anos. E às vezes ela coça, mas só quando a lua está escondida. Semana passada fui até o galpão de ferramentas. A porta estava aberta, e no chão, bem no centro de tudo, alguém, ou algo, tinha feito um círculo de pedras, igual ao da clareira, sem musgo, sem poeira, como se tivesse sido feito naquela noite. Desde então, o milho começou a secar antes da hora. Pássaros param no arame da cerca e não cantam. E meus cães se recusam a olhar para o mato. Ontem sonhei com ela de novo. Estava sentada à beira da minha cama, só me olhando, com os olhos fundos e pretos, e cabelos como raízes, espalhados pelo chão. Ela não disse nada, mas quando acordei, o lençol estava marcado. Umidade da floresta e terra. Eu, que sempre fui um homem de terra, agora durmo com a luz acesa, porque aprendi com o tempo que o que você vê na floresta nunca fica na floresta. Ela continua esperando. E uma hora, eu sei que vou voltar, nem que seja arrastado. Tem noite que o sono não vem. Fico só deitado, ouvindo o vento bater nas telhas, tentando entender o que ela quer de mim, porque ela não foi embora. Eu sinto, ela se aproxima mais a cada ciclo da lua, como se o tempo dela aqui estivesse voltando. Essa semana, o corvo preto que vivia empoleirado no galho seco atrás de casa apareceu morto, sem olhos, e com um dos símbolos, aquele que vi nas pedras, gravado com sangue seco na terra bem ao lado dele. A floresta não esquece, e nem perdoa. Quem entra sem ser chamado, leva um pedaço da escuridão para dentro de si, mesmo que tente fugir depois, mesmo que envelheça. Eu sou prova disso. Agora, escrevo estas palavras na esperança de que sirvam de aviso, porque sei que algum dia alguém vai ler. Alguém curioso, teimoso, como eu fui. E se esse alguém resolver entrar na floresta atrás da ceiba torta, que saiba, o que mora lá não dorme, só espera. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente, compartilhe e dê o seu like.